Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal, seguindo a nossa série de estudo, que tem como objetivo trazer as bases, mostrar para vocês todas as facetas, todo o conhecimento relacionado à vida, à sabedoria de Cristo. E hoje nós vamos estudar mais um momento de cura, mais um momento de milagre, mais um momento em que Jesus vai agir poderosamente na vida de alguém. E nós vamos utilizar como base para a nossa reflexão e para o nosso estudo o livro de Marcos, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, certo? Que diz assim, ó: Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum. Por quê? Cafarnaum era uma cidade costeira, e era um local que Jesus constantemente estava nessa região, a ponto de alguns acreditarem que, inclusive, Jesus tinha morada nessa região de Cafarnaum. E soube que ele estava em casa, ou seja, nessa moradia provavelmente que Cristo permanecia, a população ficou sabendo que Jesus estava ali, estava naquela região, ou seja, correu o boato de que Jesus estava na cidade. Ajuntaram-se, pois, muitos à porta da casa, de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Ou seja, ao saber que Jesus estava na região, estava naquela casa, provavelmente uma casa onde Cristo tinha o hábito de frequentar aquela casa, quem sabe viver naquela casa durante o período, a multidão foi para casa, a multidão se acumulou na casa, de forma que era quase impossível você conseguir adentrar. Por quê? Porque Jesus ensinava, a casa estava lotada e todos estavam ali ouvindo, certo? Nisso vieram alguns a trazer-lhes um paralítico, ou seja, um grupo de homens, provavelmente 4 homens, que nós vamos perceber, carregado por 4, ou seja, 4 homens vinham trazendo um paralítico. Para quê? Para que Cristo pudesse curá-lo. E não podendo aproximar-se dele, por quê? Porque as pessoas não abriam espaço para passar nenhum. Imagina passar 4 carregando um paralítico e se exigia o quê? Um grande espaço. Por causa da multidão. Eles então, percebendo ali aquela multidão, eles tiveram a seguinte ideia. Qual foi a ideia que eles tiveram? Descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Olha que interessante, né? Aqueles 4 amigos chegaram com o paralítico, se depararam com a dificuldade, eles poderiam muito bem voltar, Ou seja, não, vamos esperar uma outra oportunidade, em um outro momento, e quando nós tivermos essa oportunidade, que Cristo possa estar mais disponível, ou seja, a multidão não estivesse ali sobre ele, nós vamos aproveitar essa oportunidade para fazer isso. Mas não, Eles foram até lá e eles não desistiram. Então eles se valeram de uma grande estratégia, que é o quê? Já que nós não conseguimos atravessar a multidão, aí vamos abrir o telhado. E quando nós abrimos o telhado, nós vamos descer o paralítico na frente de Cristo. E diz que, e Jesus, vendo-lhes a fé, olha que interessante, existia uma fé tão grande no coração deles, de que Jesus era capaz de curá-lo, que diante do obstáculo, diante da adversidade, eles não disseram não. Não,
vamos buscar uma outra forma, vamos buscar uma outra estratégia e nós vamos sair daqui com a cura. E disse ao paralítico, e é interessante, né? Que a palavra não diz que Cristo viu no paralítico a fé, mas viu naquele grupo a fé. E disse: Filho, perdoados são os teus pecados, né? Porque quem precisava da cura era o paralítico. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que as arrazoavam em seus corações, dizendo: O que os escribas começaram a dizer? Quem eram os escribas? Eram os doutores da lei. Por que falas assim a este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão só que é Deus? Ou seja, a partir do momento em que Cristo estava dizendo para aquele homem que o pecado dele estava perdoado, de forma não usando diretamente, mas os fariseus entenderam a mensagem, né? Jesus estava dizendo para ele que ele era o próprio Deus. Por quê? Porque somente Deus poderia perdoar pecados. Então, na hora que Jesus diz: Perdoados são os teus pecados, Jesus estava deixando a sua posição humana e estava chancelando, chamando a sua posição divina, né? Porque um homem ser usado por Deus para curar é uma das coisas muito comuns que aconteceu ao longo da Bíblia, mas um homem proferir e dizer que os pecados de uma pessoa estão perdoados, somente Cristo teve essa ousadia, né? Ou seja, como uma certa vez eu li um estudo, ou Jesus Cristo foi o maior blasfemador que passou na face da terra, porque em várias vezes ele chamava atenção para a sua divindade, ou ele foi um louco, porque ele não sabia o que ele estava dizendo, ou ele era o próprio Deus, né? Porque ninguém tinha coragem de dizer que era capaz de perdoar pecados. Porque se você dissesse que você era capaz de perdoar pecados, ou você era um blasfemador, ou você era um louco, não sabia o que é que você estava falando, ou verdadeiramente você tinha capacidade de perdoar pecados, né? Então, por isso que nesse momento, né, eles já ali já ficaram um pouco estressados, incomodados com essas palavras de Cristo. Mas Jesus logo percebeu aonde em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: Por que arrazoais deste modo em vossos corações? Ou seja, Cristo se valendo mais uma vez da divindade, ou seja, se valendo da sua onisciência, percebeu que eles arrazoavam, ou seja, que eles cochichavam, que eles falavam em seus corações. Como é que um homem, um ser humano semelhante a nós, pode perdoar pecados? Quem só pode perdoar pecados é Deus. Este homem ele está blasfemando. Aí Jesus diz para ele, ó, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra toda a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, e a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, para que vocês não tenham dúvidas, eu não sou um louco, eu não sou blasfemador, eu sou o próprio Filho de Deus. E para que vocês tenham certeza, agora eu vou dizer, ó, e te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos.
de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Né? Olha que coisa interessante. E o que eu queria chamar a atenção aqui nesse texto, né? Primeiramente, nós chamamos a atenção em Cristo reafirmando a sua divindade, ou seja, mostrando para aqueles grupos de religiosos que ele era o verdadeiramente Emmanuel, ou seja, Deus conosco, que Jesus não era somente um profeta, não era somente um sacerdote, não era somente um rei, não era somente um juiz, não era somente um homem bom, né? Mas que ele era o próprio Deus que se fez carne. Eu queria chamar a atenção para a posição desses quatro homens, né? Porque muitas vezes nós, como seres humanos, nós não temos condições de ir, devido às nossas capacidades físicas, até o local da bênção, como aconteceu, por exemplo, com a mulher do fluxo de sangue, né? A mulher de fluxo de sangue, embora fragilizada, ela tinha força, ela tinha disposição, ela tinha energia para ir até Cristo. No caso da filha de Jairo, que foi outro caso que nós vimos aqui, nós percebemos o quê? Que a menina tinha um pai, né? O seu pai ali assumiu aquela responsabilidade e foi até Cristo para buscar uma cura para sua filha. Aqui nós estamos diante de um paralítico, onde ele não tinha capacidade dele ir por si só até o local da bênção, ir por si só até o local da cura. E é interessante que neste momento de dificuldade, ele encontrou quatro pessoas que compraram a mesma briga, que tinham a mesma fé, que tinham o mesmo desejo, que tinham o mesmo comportamento, que tinham o mesmo propósito. E ambos se juntaram, aqueles quatro homens se juntaram, pegaram aquele paralítico no local onde eles estavam e conduziram ele até o local da cura, conduziram ele até o local da bênção, conduziram ele até o local da restauração. Então, muitas vezes, nós nos encontramos em situações da nossa vida que nós termos uma fé parece que não vai ser suficiente. Nós vamos precisar da ajuda de outras pessoas. Nós vamos precisar que outras pessoas somem conosco. Nós vamos precisar que outras pessoas tenham o mesmo propósito que a gente. Nós vamos precisar que outras pessoas caminhem numa mesma caminhada, numa mesma trajetória, para que nós possamos encontrar uma resposta para algo da nossa vida. É interessante porque muitas curas foram alcançadas devido à individualidade humana. Outras curas foram alcançadas ali por um auxílio de um familiar, de um parente próximo, ou seja, de alguém chegado. E é interessante que neste caso dessa cura não são amigos, não é um pai, não é uma mãe, não é um parente, são amigos. Amigos olham para a situação daquele homem que se encontrava um paralítico, se compadecem da situação daquele homem, são tomados aqueles amigos por uma mesma fé, né? E eles conduzem aquele paralítico até o local da bênção, até o local da cura, até o local da restauração. Então, nesse estudo, nós aprendemos a importância de nós termos amigos, a importância de nós termos pessoas à nossa volta que muitas vezes não são um familiar, não são um parente, mas que têm uma mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo desejo no coração de nos conduzir, de nos levar ao local da bênção, de nos levar ao local da cura, ou saindo um pouco do universo da cura, mas atingirmos determinados propósitos em nossas vidas, né? Quantas pessoas não passam pela nossa vida ao longo da jornada, que não são nossos familiares, mas que são amigos, são pessoas que foram colocadas por Deus em nossas vidas para nos ajudar em determinadas etapas. Porque nós talvez sejamos paralíticos em determinadas áreas, nós tenhamos fragilidades em determinadas áreas. E são essas pessoas que Deus levanta
e que Deus coloca para estar conosco e permanecer conosco e nos levar até o propósito e nos conduzir até o objetivo. Pessoas com o mesmo sentimento, com a mesma fé e com o mesmo propósito, porque a palavra de Deus diz que neste texto que este grupo ele não desanimou diante da primeira adversidade. Este grupo chegou num consenso de abrir o telhado e descer o paralítico no meio daquele local para ser curado. E a palavra de Deus diz que o Senhor viu fé neles. Não disse que viu fé nele, somente no paralítico. Não era somente o paralítico que tinha fé para ser curado, mas tanto o paralítico quanto os amigos deles tinham fé, tanto que Cristo disse, tanto que a palavra diz que Cristo viu fé neles e não nele. Então, nós aprendemos com esse estudo a importância para nós chegarmos à cura, para nós chegarmos à bênção, para nós chegarmos a determinado propósito, a importância de termos pessoas. Pessoas colocadas por Deus, pessoas que têm o mesmo pensamento, pessoas que têm o mesmo propósito, pessoas que têm o mesmo objetivo. Mesmo que ela não seja o seu parente, mesmo que ela não seja o seu familiar, mas como a palavra de Deus diz que existem amigos que são chegados mais do que irmãos, né? Como eu vi uma certa vez, o ser humano não tem como ele escolher qual é a família que ele nasce, mas o ser humano tem como escolher os amigos, né? Os amigos com que você anda, os amigos que você compartilha, os amigos que você tem no seu dia a dia, esse sim você pode escolher. E que você possa encontrar na sua vida amigos como esses. Porque certamente quantos paralíticos haviam naquele período? Paralíticos que tinham amigos, mas esses amigos não se compadeciam. Esses amigos não tinham fé. Esses amigos não tinham desejo e nem impeto de levá-los até o local da cura. Como nós temos aquele outro texto na própria Bíblia, que diz que havia um homem próximo ao tanque, onde ele estava há 38 anos lá, esperando aquelas águas ali serem mexidas, para que ele pudesse mergulhar e ele ser curado. E o Senhor chega até ele e ele é muito claro e ele diz, olha, ele diz para o próprio Cristo, olha, quando as águas são mexidas, eu não tenho ninguém que me pegue e eu não tenho ninguém que me lance naquela água, né? Então, como ele não tinha ninguém que fizesse isso por ele, o próprio Cristo foi até ele e o curou. Aqui não. Aqui esse paralítico tinha amigos, tinham pessoas que tinham o mesmo propósito, tinham pessoas que tinham o mesmo objetivo, tinham pessoas que tinham o mesmo desejo, existiam pessoas ali que não desanimavam diante das lutas e da adversidade, mas que estiveram com ele até o fim, até o último momento, a ponto do Senhor olhar para eles e ver neles fé e utilizar a vida deste homem como testemunho, como uma demonstração de que Cristo não era simplesmente humano, mas que ele era plenamente divino, tanto que ele não somente cura, mas como ele também perdoa pecados. E os homens podem ser sim um canal de bênção de Deus para a cura. Ao longo da Bíblia nós vimos muito isso, o Espírito Santo usando vidas humanas para curar. Mas nunca você viu ninguém perdoando pecados, porque só quem perdoa pecados é o Deus Pai. E Jesus, de forma bem clara, diz: olha, você está curado, mas não somente curado, você está perdoado. Ou seja, Jesus chama ali para a sua divindade, ou seja, revelando para eles que ele era sim o próprio Deus, que ele era o próprio Emanuel, que se fez carne, ou seja, o Verbo que se fez carne, o Deus conosco. Então, espero com essa lição que ela possa ter falado
para você nessa pequena série que nós estamos fazendo com relação aos milagres de Jesus, ou seja, vários textos onde Jesus cura e cada cura que Jesus realizou tem um detalhe, tem algo interessante que nós possamos aprender. Então, a minha oração, a minha petição nesse dia para você que está acompanhando esse estudo é que o Senhor possa colocar na sua vida amigos, pessoas que possam ter o mesmo propósito, possam ter o mesmo objetivo, possam compartilhar da mesma fé, para que ela, junto com você, não desanime diante da diversidade, não desanime diante das lutas que a vida às vezes oferece, mas possam seguir firmes até o fim, até o local da bênção, até o local da cura, até o local da resolução de determinado problema. Então, abra os olhos, veja a sua volta. Quem sabe o Senhor não tenha colocado pessoas para lhe ajudar, para estar com você ao longo da caminhada. Pai do Senhor para todos vocês, que Deus abençoe e até o próximo estudo aqui no nosso canal.